Mas, gente, deixa eu falar aqui a respeito de vacina, né? A queda na vacinação de crianças menores de 1 ano tem caído bastante. Isso é muito complicado porque a nossa população está desprotegida, simplesmente deixou de se vacinar em algumas vacinas que eram essenciais. Nós podemos voltar a sofrer com surtos de doenças que antes eram consideradas erradicadas do território nacional. O assunto é grave. Então manda sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 988719831. Manda já para dar tempo de responder ao vivo aqui. Mas para conversar sobre tudo isso com a gente, está aqui comigo o pediatra Mário Celso Schmidt. Doutor Mário, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, doutor. A situação preocupa, né? Porque, afinal de contas, a gente sempre viu campanhas de vacinação, filas para vacinar as crianças, só que, de repente, alguém achou que não precisava mais. Para a gente botar uma pedra em cima desse assunto, as vacinas, elas são eficazes, elas são seguras? Sim, as vacinas que se aplicam nas crianças são eficazes, muito eficazes, são extremamente seguras, apesar de, eventualmente, uma outra reação febril após a vacinação poder acontecer, isso não significa que as crianças não devem ser vacinadas. Pelo contrário, as crianças devem receber as vacinas na época certa, a partir do nascimento, até completar os 15 anos de idade. Exatamente. Isso era uma coisa que eu queria falar. Apesar dos efeitos adversos da vacina, que é uma febre, às vezes pode, né, enfim, qualquer efeito, é muito menor do que o problema que a doença pode causar, né? Não, é inadmissível hoje, no nosso país, a volta da doença chamada sarampo. Isso é inadmissível. Outra leitura que eu pessoalmente não concordo muito é com a leitura de os pais não levarem as crianças para vacinar. Essa é uma leitura simplista, não de todo verdadeira. Há necessidade de uma análise bem maior do caso. Sim. As pessoas estão sendo bem atendidas no serviço público. Tem vacina de fato no serviço público? Não acontece de a mãe chegar com o nenê no posto e não ter vacina? Ou o posto estar fechado? Como é que funciona essa história? Será que isso também está tendo um respaldo, né? Por que os pais têm que pagar a vacina? Sim. Por que será isso? Por que será que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma tabela de vacinação para as crianças e a rede pública tem outra? Por que será isso? Nossa, complicado aí, Então, né? são N perguntas que necessitam ser bem analisadas para entender este momento que a gente está vivendo, da volta do sarampo, da volta eventual da paralisia infantil. Isso, que absurdo, para não dizer criminoso, Sim. é um desleixo total com a saúde pública no nosso país. Doutor, tem pergunta aqui do nosso auditório virtual. Coloca na tela, por favor, quem mandou o WhatsApp. A Sheila de Fátima, olha só, doutor Mário. Boa tarde, sobre a vacinação da gripe. Minha filha é vacinada desde 2015, mas parece que não surtiu efeito, pois ela passa o ano todinho de creche com o nariz escorrendo e o mesmo acontece com o irmãozinho dela. Esse ano foi o segundo dele a vacinar da gripe. Por que isso acontece, doutor? Boa pergunta. A vacina não é 100% eficaz, especialmente a vacina da gripe. Não significa que a criança não deve tomar a vacina, ela deve tomar a vacina. Mas se a criança de baixa idade, abaixo dos 2 aninhos, frequenta a creche, ela terá certamente 3 vezes mais crises de gripe e resfriado do que a criança que não vai em creche. Isso é normal. Até existe uma variação de vírus, né? E existem várias explicações, né? A criança... Por que a criança que vai à creche fica doente? A creche cuida mal, será? A mãe escolheu mal a creche? As tias da creche maltratam as crianças? Não, claro que não. Claro que não. A criança que vai à creche fica estressada pela falta da mãe. Olha, esta é uma leitura. Baixa a imunidade. Esta é uma leitura. E o indivíduo vivo, criança, passarinho, cachorrinho, qualquer um estressado fica doente. É verdade. Esta é uma outra leitura que pouca gente faz. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa, porque a gente fez uma pesquisa e acompanhando, né? Queria agradecer também o Luiz Figueiredo, que ajudou a gente a fazer essa pauta aqui, que um dos fatores que levou à queda na vacinação também foram essas notícias falsas, as fake news. Porque existiu um estudo, sim, que sugeriu a ligação da vacina, que ela estava ligada à causa do autismo, né? Isso não foi muito bem levantado. Depois gerou-se a fake news dizendo isso, virou uma afirmação e no fim não se confirmou nada disso. E alguns pais decidiram então tentar evitar o autismo ligando a vacina.
Mas isso não tem uma ligação, isso realmente não é um fator que deve fazer com que as pessoas deixem de vacinar. Isso não é científico, perdão, isso não é científico e isso dá uma outra leitura. Nós médicos talvez ficamos meio apáticos nessa história de vacina, de falar de vacina o tempo todo. Os pediatras fazem muito bem isso, mas tem que fazer melhor. A mídia tem que entrar pesada nisso. Lembra da campanha do Zé Gotinha? Sim, muito. Lembra desse movimento? Lembro, muito forte. Era festa no país. Era. As crianças pediam para ir lá vacinar. Há necessidade de retomar essa leitura, esse estágio de coisas, para que a população faça a vacina nos seus filhos mesmo. Não culpar só os pais que não levam lá. Essa culpa é um pouco não verdadeira. Perfeito. Doutor, quero te chamar para acompanhar com a gente aqui, porque olha só esse dado. Em 2017, Santa Catarina teve a cobertura vacinal mais baixa dos últimos 7 anos em crianças até 1 ano e não atingiu as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. A vacinação contra doenças que podem ter consequências graves, gente, vem diminuindo nos últimos anos. Mas o que tem provocado isso? A gente vai conferir agora na matéria. Desde que as campanhas de vacinação infantil foram instituídas no Brasil, lá em 1977, houve uma queda drástica nos índices de mortalidade infantil. Só nos últimos 15 anos, o índice caiu quase 70%. Nessa tabela dá para a gente ter uma noção do impacto positivo que a prevenção trouxe. No sul do país, em 1930, a taxa de mortalidade era de 121 crianças a cada 1.000 nascidos. Em contrapartida, 80 anos depois, em 2010, com os avanços na medicina e a maior cobertura de saneamento básico, o índice caiu para 15 mortes. Mas se a prevenção é o caminho, então o que explica a queda na procura por vacinação? A nossa percepção é que talvez as pessoas não tenham convivido muito com a doença, né? Já nasceram numa época que já tinha vacina e que não tem tantos casos da doença e talvez por não ter tido essa vivência, eles sejam um pouco mais descansados, né, sobre esse fator. E os reflexos dessa decisão não têm demorado muito para aparecer. Prova disso é que Amazonas e Roraima já registraram cerca de 500 casos de sarampo só nesse ano. O vírus veio importado da Venezuela e, diante de um grupo não vacinado, a doença se disseminou rapidamente pelos 2 estados. A carteira de vacinação da filha de Denise está em dia, mas ela conhece quem decidiu por não vacinar e acabou sofrendo com as consequências. Até tem um caso que eu conheço de uma pessoa que acabou não levando pelo fato de ter tido uma reação no filho e acabou acontecendo um caso de gripe A na criança e agora já está tudo bem, mas é extremamente importante, com certeza. Nas ruas de Blumenau, a maioria dos pais disse que segue à risca o calendário de vacinação. Ela tem todas as vacinas em dias, eu acho importante primeiro porque é uma recomendação médica, né? Eu sigo exatamente o que o pediatra orienta e é importante porque é a saúde da minha filha, que é o mais importante. Mas não é o que refletem os números. Em Santa Catarina, em 2016, a vacina contra a poliomielite alcançou 92% da população, sendo que a meta é 95%. Já em 2017, caiu ainda mais essa porcentagem, foi para 82%. No estado, há mais de 30 anos não são registrados casos da doença. E desde 1994, o país é considerado livre desse problema. Mas não vacinar seria saída? Em mais de 300 municípios brasileiros, a cobertura vacinal contra a poliomielite está muito baixa, o que compõe um cenário preocupante, já que o vírus pode vir importado. Muito preocupante, porque se a gente tem uma boa cobertura vacinal, isso significa 95% de cobertura vacinal, nós podemos até ter casos da doença, mas nós não vamos ter surtos da doença. E se a gente tem uma baixa cobertura vacinal, nós vamos ter o surto. Gente, é importante, tem que vacinar. Doutor, quais as sequelas de não vacinar, por exemplo, contra o sarampo, contra a paralisia infantil? Assim, olha, o sarampo é uma doença que afeta o cérebro das pessoas. Então, a criança que tem sarampo, para dar uma pequena complicação, se é que é pequena, né? Sim. A criança que teve sarampo perde 10 pontos do QI. Já começa Imagina uma população
com 10 pontos de QI a menos do que o resto das pessoas saudáveis do mundo. Sim. Ok? A paralisia infantil, todo mundo já sabe, já conhece, deixa uma sequela definitiva para o resto da vida de paralisia dos membros inferiores, especialmente se não for a óbito. Enfim, há necessidade de vacinar as crianças. Não existe nenhuma justificativa para não levar os filhos para vacinar. Repito, há necessidade de uma leitura mais ampla de como está sendo feita a vacina, como está sendo veiculada a vacina, como a mídia pode trabalhar melhor, os pediatras falando mais disso. As crianças têm carteira de vacinação. Essa carteira ela tem que estar atualizada. Tem que estar atualizada. Eu posso ir num posto de saúde e, olha, não sei que vacina tomou, vai lá, pode tomar a vacina. Não sabe se tomou, pode tomar de novo? Sim. Sem problema. É seguro. Eu tenho brincado no consultório assim, a moça do centro de saúde devia estar na calçada. Passou a criança, vacina. Conta o quê? Conta qualquer coisa, vacina. Vacina. Porque é imperdoável uma criança com sarampo, com paralisia infantil e com as outras doenças, difteria, tétano. Né? Eu sempre lembro que, há algum tempo atrás, eu e o Dr. Maurici Nascimento, no Hospital Santa Catarina, só nós dois, mantínhamos, em média, 35 crianças internadas todo dia. E as doenças eram essas: sarampo, meningite, tétano. Isso acabou. E está voltando, estão dizendo. Não isso é podemos imperdoável, deixar, né, não doutor? pode acontecer isso. Não podemos deixar. Então fica a dica, vacine seu filho, confira ali a carteirinha de vacinação, cuida da saúde dele para não se arrepender depois. Doutor Mário, obrigada por estar aqui com a gente. Ora. Dar essas dicas, ó, espero que o pessoal entenda e se conscientize. Muito Obrigada, obrigado. doutora. Obrigado Até uma pelo espaço. próxima. Até. Valeu. Até.